Nós vamos conversar sobre um assunto, um imperativo que Jesus disse, que está no Evangelho de domingo, de Mateus, capítulo 10, quando Jesus fala: não tenhais medo. O medo é o sentimento mais universal, né? A gente tem medo desde criança. A criança tem medo do escuro, a criança tem medo que a gente coloca um monte de coisa na cabecinha deles, né? Que vai ter um monstro, que vai ter alguma coisa. A gente sempre coloca as crianças com medo desnecessário, né? Mas a gente cresce e tem medo de perder quem ama, de perder um filho, de perder mãe, de perder pai, de perder as pessoas que a gente ama, marido, esposa. A gente tem medo de perder o sucesso, o dinheiro, a saúde. A gente tem medo de não ser conhecido mais. Imagina quem vive pela fama. A gente tem medo de perder o poder. Tem uma coisa que o povo doido, que chama poder. A gente faz qualquer coisa para permanecer. Então a gente tem tantos medos. E aí Jesus vem e fala para nós: não tenhais medo. Você fala, não tem jeito. Mas tem. E se ele falou, tem um jeito. Vocês têm ideia de quando que foi que surgiu a palavra medo na Bíblia? Alguém arrisca? Quem quiser anotar, eu trouxe tudo para vocês. Primeira vez que surgiu a palavra medo está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão pecou, lembra? Quando ele pecou, ele tomou consciência que estava nu. E ele então escondeu. E aí Deus, que vinha tomar sempre um cafezinho com ele de tarde, às vezes dar uma volta. Aí Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Aí Adão falou assim: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Então, imagina, quando Deus pergunta, e pergunta para cada um de nós: onde estás? Não é do ponto de vista físico, porque Ele sabe que nós estamos aqui. Mesmo que de repente a nossa alma dá uma voada, a gente não sabe nem o que a Filó está falando. Mas estamos assentados na igreja. Ele sabe que estamos assentados. Então, do ponto de vista da sua caminhada espiritual, onde estás? Não se esconda de Deus. Não faça como Adão. Porque a gente se esconde dele. Como se ele não soubesse onde a gente está. Fala com ele: estou aqui. O senhor está me vendo bem, olhando a roupa direitinho, para o senhor não me perder? Me ajuda. Onde estás? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer do nosso ponto de vista da caminhada espiritual. Porque às vezes a gente está só lá na época do batismo, da primeira Eucaristia, e não caminhou nada do ponto de vista espiritual. Onde estás? Na sua consciência de que você é corpo e alma, cuida do corpo, malha muito bem, alimentação, nutricionista, e é tudo que tem que ter direito, nutrólogo, tudo pesado, medido, contado. Hoje eu estava falando isso com Jesus no carro. Falei: Jesus, presta atenção, o ser humano é louco demais. A gente investe tudo no corpo, e ele é o único que acaba. É insano, Senhor. Não estou falando para não cuidar, tem que ser lindo, arrumado, maravilhoso. Mas eu tenho que dar o mesmo peso para o cuidado com a alma, pois é o que eu vou apresentar. A gente nega o tempo inteiro, né? A gente nega a finitude o tempo inteiro. E a gente não lembra disso. Então a gente malha, fica bacana, tem que ficar mesmo. Quer fazer tudo que vocês quiserem fazer, faça. Mas faça também na alma, umas plásticas, né? Interessante. Faça uma dieta para a alma, bacana, né? Então, precisa pensar nisso. Onde estás? Porque Ele não nos perde de vista, não. Então, esse é o primeiro medo. E por que esse medo entrou? O que tinha acontecido antes? Por que o medo entrou no mundo? O que aconteceu antes de Adão esconder? Ele pecou. O pecado entrou no mundo. Entrou a desconfiança. Quebrou a confiança com Deus.
Falou, ele não quer que você faça isso não. Por causa da desconfiança, ele escondeu. Falou, ele vai me punir. E nós escondemos de Deus, porque temos medo de Deus. Uma coisa é o temor de Deus, o respeito. Ele é o Todo-Poderoso, mas é nosso Pai. Outra coisa, eu achava primeiro que eu posso esconder alguma coisa de Deus, né? Eu tenho medo, eu não me aproximo dele. Não, filho, Deus existe, eu respeito. Ele lá e eu cá, porque a gente não pode ficar muito perto, porque a gente tem medo. Ilusão, né? Ilusão. Então, presta atenção que o medo só existiu porque perdeu a confiança. Mas olha que lindo essa relação de Deus em Gênesis ainda, com Abraão. Quando ele chama Abraão, imagina, Abraão já estava aposentado, né, gente? Podia viver só do dinheiro dele, que Abraão era muito rico, muito rico. Ele tira Abraão de casa, Abraão já estava com mais de 70 anos. Falou com ele, não, Abraão, você vai ter uma descendência que você não vai contar, 70. Para começar. Na hora dele colocar pantufa, Deus põe ele para andar. Imagina, a imagem nossa de quem é o ícone, né, de quem caminhou, começou, nosso pai espiritual, é um aposentado, que Deus pôs ele a caminho. A gente não pensa nisso, né? Abraão tinha 70. E aí Deus faz uma promessa, põe ele a caminho, e fala uma coisa maravilhosa para ele, e fala, na época ele ainda era Abrão, que é Abraão, só se tornou depois que eles fizeram a aliança. E ele fala, não temas, Abrão, olha isso aqui, eu sou o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Ele tem medo de quê? Não temas, eu sou o teu escudo. Aonde que eu mandar, você vai. Eu sou o teu escudo. Olha o que esses homens viveram. Né? Extraordinário. Então, a caminhada toda de Deus com Abrão, que depois se tornou Abraão, que é o nosso pai. Depois, lá no Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moisés falou, vou não, aqui eu não sei nem falar, sou gago, dou conta não. Vocês já têm alguma semelhança com Moisés? Quando Deus chama vocês para uma coisa, vocês falam, não, dou conta não, chama o outro. Chama Arão. Ele falou com vocês, chama Arão, Arão que é bom de falar. Ele falou, Moisés, é você mesmo. Mas a gente quer fugir. E ele fala assim, eu estarei contigo, eu sou o teu escudo, eu estarei contigo. Então, você não precisa ter medo, porque sou eu a sua companhia. Eu estarei contigo. Senhor, eles não vão acreditar em mim não. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar, quem que é isso? Moisés, quem foi que te mandou aqui? Vai responder isso, Moisés, vai embora. Não vou não, vai, Moisés, vai. É você mesmo, tadinho de Moisés, sofreu muito. Mas sou eu, Moisés, eu estarei contigo. Todas as vezes que Deus chama esses grandes homens, cada vez que Ele pede alguma coisa, quem que vai estar com eles? Deus. Depois Moisés morre, aquela luta com aquele povo de Deus no deserto. Morre Moisés, fica o coitado de quem? Quem ficou? Quem que era o sobrinho de Moisés? Hoje eu vou fazer vocês andar na Bíblia, hein, gente? Comecei lá em Gênesis, vou parar lá em Apocalipse. Quem que era o sobrinho de Moisés, gente? Josué. Tadinho de Josué. Não. Deus chama ele e fala assim, Josué, ser firme e corajoso. Tadinho, ele era um menino. Não temas e não te apavores, porque eu, teu Deus, estarei contigo, por onde quer que andes. Vocês imaginam o que esse Josué viveu? Mas, Josué, sou eu que vou estar com você. Fica firme, ser firme e corajoso. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que Deus fala, coragem, não temas, ser firme e corajoso, vamos embora. Vocês imaginam Josué, ele tinha que vencer Jericó, eram as muralhas mais famosas, que nada derrubava as muralhas. Aí Deus fala assim com Josué, Josué, você vai dar uma volta na cidade, do lado de fora, 7 vezes, você imagina, ele andando com o exército, gente, é Deus mesmo. Dá a volta, faz nada. E a turma tentando jogar a flecha para pegar eles ficavam numa distância que não pegava. E você dá 7 voltas, e o povo de lá tentando entender o que eles estavam andando.
Parece doido. Tem hora que a gente andando com Deus parece louco, né? Mas ele escutava. Depois da 7ª, você vai marchar com os sacerdotes, segurando a arca em direção à entrada da cidade, à porta principal. Toque as trombetas e você verá as muralhas cair. Pode imaginar? Eram as muralhas que eles falavam do lado de lá, ninguém derruba, isso aqui é invencível. E quando eles começam a tocar as trombetas, caem as muralhas. Isso é extraordinário, né, gente? Isso é um trem de doido que esse pessoal viveu. E eu fico imaginando, por que a gente não vive? Nós somos um bando de lerdo. Não cremos. Nós não temos fé, não. A gente tem princípio de fé, né? Assim, princípio de namoro, princípio de pneumonia, o povo fala assim. Princípio. É só um germe, né? Quantas muralhas estão precisando de cair na sua vida? Diante de quantas dificuldades nós estamos parados, fala assim, Senhor, qual o tamanho desse muro? O Senhor falou, querida, isso para mim é nada. As muralhas caíram, não ficou ninguém. Aliás, ficou uma prostituta que tinha salvo o pessoal de Jerusalém, 2 que foram lá, que eles ficaram escondidos na casa dela. A única salva foi ela e a família dela. Mas mais ninguém, acabou, tudo. Quantas muralhas estão na sua frente e você está tremendo de medo? E aí, falei com vocês que a gente ia andar bem hoje? Todo mundo conhece, né? Já rezou quantas vezes o Salmo 23, o bom pastor, né? E no Salmo está escrito, no versículo 4, nenhum mal eu vou temer, porque o Senhor está junto a mim. Nós esquecemos isso tudo. O Senhor está junto a mim. Eu coloquei tudo isso aqui para vocês lembrem. Lembrem. Tem um profeta ainda, mas eu vou deixar ele para trás, que depois eu vou voltar nele. Hoje vocês assistiram a missa, tiveram a graça de assistir a missa. Ainda pensando segundo o Primeiro Testamento. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira leitura? Sem olhar? Vocês acabaram de assistir a missa. E eu tenho paixão com essa primeira leitura. Ninguém guardou nada. Não tem uma hora que vocês assistiram, ouviram a missa. Guardaram? Não. Uma das histórias mais lindas que existe. Jerusalém estava sitiada pelo rei da Síria. E ele mandou uma carta para o rei de Jerusalém, que é Ezequias, e falou com ele, eu vou destruir. Do jeito que nós já destruímos tudo quanto é país, eu vou destruir o senhor também. Ele lê aquilo, lembra que eu já contei essa história? E aí ele atravessa a rua, sai do palácio. Ele não chamou nenhum general, nenhum. Ele atravessou a rua e foi para o templo, e fez assim, ó, entregou o papel diante de Deus, oh, que coisa extraordinária, e fez uma das orações mais lindas, vocês não prestaram atenção, não? Então, ele colocou diante de Deus e falou assim, Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, e ele vai falando as coisas e fala com ele, inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ah, um trem escandaloso. Ele foi lá com o papel assim e fez assim, olha isso aqui. Hã? O que foi? Olha o que eles estão falando, vai passar em cima do Senhor também, vai deixar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque aí Deus manda a resposta, através do profeta. Né? Então ele faz uma oração linda e pede, livra-nos, Senhor, das mãos deles, né? Para que os reinos todos saibam que somente Tu és Deus. É linda a oração dele. Depois vocês vão ler de novo, vocês não prestaram atenção em nada hoje. E aí, olha como é que Deus é extraordinário. Então Deus foi atrás de Isaías, profeta, filho de Amós, mandou o recado. Falou que ele podia ficar sossegado. Falou, ele manda um recado, né, a forma como Deus diz, e do jeito que o rei veio, ele voltaria. Durante a noite, um anjo do Senhor exterminou todo o exército, 180 mil
homens foram exterminados, sobrou o rei, que voltou sozinho para casa. Isso é escandaloso, né, gente? Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então, depois, vocês leem isso, porque é lindo demais. Deus fala, ele não vai entrar nessa cidade, nem vai lançar flecha contra ele, nem vai assaltar, nem vai cercar, pelo caminho por onde veio há de voltar. Protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Extraordinário. Essa é uma das leituras mais apaixonantes que está em 2 Reis do Antigo Testamento. Eu sou encantada com essa como que Ezequias foi lá diante de Deus e mostrou diante de Deus. Hoje nós temos Deus vivo aqui, ó. E a gente não vem cá contar para ele. Está aqui, ó, vivo. E a gente não faz a mesma coisa e fala com ele. Só viu esse negócio que aconteceu? Só viu? Esse negócio que chegou para mim? Nós vamos resolver isso. Isso é confiança. Isso é certeza que ele está ali vivo, me olhando. Eu não vejo ele não, mas ele olha e fala, o que ele vai fazer mesmo? Aqui, ó, Jesus, o que é que chegou para mim? É assim. É assim que tem que ter ousadia. Jesus fala. E ontem eu falava isso com um pai lá no consultório, que ele está adoecido, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida, mas chegou uma dívida que não pertence a ele, para ele. Uma dívida imensa, ele está sem dormir. Falei, vai lá no Santíssimo, mostra para ele o papel, fala com ele, o senhor está sabendo da nossa dívida? Que não é minha, não. Até o juiz decidir, você precisa dormir, comer, tem 2 meninos para criar. E falei com ele, vai lá, a gente tem que ser ousado. Jesus falou assim, seja ousado, porque o amor é ousado. Chega ali e fala que eu sei que o senhor está vivo, o senhor viu esse negócio que eu recebi, que é uma dívida que não é minha, não. Eu não tenho culpa nenhuma com isso. E esse homem é honesto, é bom, tadinho, está sofrendo um tanto. Não é minha, não, Senhor. Como é que nós vamos resolver isso? E deixa lá. Faz igual o diretor espiritual do Piado Pio, entregar o problema e ir embora cantando. Ué, porque Deus é que vai resolver, não sou eu mais, não. Foi igual Ezequias fez, foi lá e entregou. Ele chegou no palácio, Isaías já estava atrás dele para dar a mensagem. Porque Deus é Deus, vocês têm que entender isso. Isso é extraordinário. Quantas coisas para vocês poderem ver que o nosso Deus age. Quando eu entro no Novo Testamento, Deus fala aqui, o anjo vem atrás do pai de João Batista. Quem era? Não é que chamava pai de João Batista, que servia na igreja, no templo? Zacarias. Ainda bem que vocês lembraram de Zacarias. E ele fala, não temas, Zacarias. Não temas. Está em Mateus 1, né? Não temas, Zacarias. Depois fala para Maria, não tenhais. Nesse momento, Maria, imagina, Maria escutou isso, perguntou o que ia acontecer, como é que isso ia acontecer. Então Maria, uma das, entre tantas virtudes dela, era de uma honestidade a toda prova, porque ela não escondeu de Deus aquilo que ela era. Ela falou, eu não sou capaz disso que o Senhor está me pedindo. É isso que eu traduzo o que ela está falando, não é? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se sente chamada por alguma coisa, e fala, entre a grandeza do que o Senhor está me chamando e dentro daquilo que eu sou, estou falando para o Senhor que eu não sou capaz. Aí o anjo falou com ela, não, o Espírito do Senhor virá. E aí ela dá um salto de confiança. Se lança e fala, então se ele, então seja feito o que ele quiser, seja feito segundo a palavra dele. Que é a confiança que faz andar, porque a proposta é muito grande. Da mesma forma José estava apavorado, era só mistério. Aparece um anjo para José no sonho e fala, José, não tem medo não, meu filho, coitadinho de José. Vamos, bora, assuma Maria. José está dormindo, acorda, José, bora, não tenha medo, você tem que fugir só porque você quer matar o menino. Coisa simples. E você não pode fugir pela estrada principal, não, coitado. Nem falar isso com ele. É estrada secundária, porque a estrada principal é por soldado de Herodes. A gente pensar nisso. Que ele fugiu depressa e por uma estrada alternativa. Sem conhecer. Reclamou? Não. Negociou? Não. Tem um murmúrio. Nada. Ele levantou, pegou o menino, pegou a mãe e foi embora. É impressionante, né? É uma coisa de morrer de vergonha. Mais ou menos assim. E aí, tem mais, né? É muita coisa que Jesus fez, bonitinho demais. Eu só coloquei alguns, né, gente? Só coloquei alguns, porque eu não podia pôr todos aqui, porque senão o dia não anda.
E aí depois, quando Jesus estava com os discípulos, né? Se vocês olharem aqui em Mateus 14, imagina, essa turma estava andando de madrugada, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multidão não queria ir embora, Jesus mandou, eles falou, pode ir, pegou os discípulos e falou, vai embora descansar, pode atravessar do outro lado, e Jesus foi rezar. De madrugada Jesus sai andando no escuro pela água, você pode imaginar o pânico desse povo, vendo aquele homem andar, foi um fantasma, né? Estavam apavorados, e a frase de Jesus é, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E assim Jesus, ele vai várias vezes, né, assim como ele fez com Zacarias, com Maria, com Lucas, com José, ele continua fazendo com cada um de nós, ele continua repetindo para cada um de nós, não tenhais medo. Mas para que a gente não tenha medo, aquilo que foi quebrado com Adão, chama-se confiança. E a confiança é uma estrada. Assim, como a fé é uma estrada, porque não é um pódio, é uma estrada. E toda estrada, ela não é reta. Ela vai ter incertezas, vai ter períodos que eu vou ficar angustiado, que eu vou duvidar, pode ter declive, pode ter um morro ajeitado para subir. Porque quando a estrada é plana, tranquilo de andar nela. Mas quando a estrada começa a ficar mais complicada, é difícil. São momentos da nossa vida, às vezes é um luto, às vezes é uma perda, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é uma separação. Tem momentos da nossa vida que não é brincadeira confiar. Não é brincadeira. No meio de uma tempestade, falar, eu creio que Ele caminha comigo. Mas a certeza que nós temos, que podemos, não precisamos ter medo, é porque nós deixamos a nossa vida ancorada. A gente tem que ter uma âncora na fé. E fé é sinônimo de confiança. Porque eu não tenho uma crença numa ideia, eu tenho uma crença numa pessoa. Então minha vida está ancorada em Deus. É essa fé. É aquilo que ele falou diante do sofrimento, igual Maria Madalena, lá no túmulo, chorando. Quando ela escuta o nome dele, escuta ele chamar por ela, é a certeza que a vida não acabou ali. Falou, opa, tem mais por vir. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não vê saída, e sabe que o nome dele, que é a presença dele, que ele fala, não tenhais medo, espera que eu faço, e ele faz. Então, quando a gente traz isso aqui para discutir com vocês, é para que a gente possa lembrar que a mesma mão, o mesmo escudo, a mesma mão que segurou Abraão, que segurou Moisés, que sustentou cada um desses homens, que sustentou Zacarias, Zacarias ficou mudo, que ajudou José a estar de pé, a ter coragem para enfrentar todos os desafios, a Nossa Senhora não ter medo, entender que a vida dela, ela estava projetada por uma coisa muito maior que ela pudesse imaginar. E hoje a gente tem medo de não entender ainda que Deus é o parteiro da nossa história. E que eu posso me entregar e deixar que Deus refaça a minha história diante dele. Não ter medo e me lançar em Deus e não colocar limite em Deus. E deixar Deus ser Deus. Esses homens se entregaram, essas mulheres se entregaram a Deus. A palavra era não tenha medo. Por quê? Porque você é forte, bacana, capaz? Não. Por quê? Qual era o resto? Porque eu estou contigo. Esse pedaço nós esquecemos. E a gente confia mais nas nossas mãos que em Deus. Eu confio mais nas minhas possibilidades, e na minha conta bancária, e na meu sobrenome, e na minha influência, do que em Deus. Então, por isso que a gente vive com medo. Mas por que eu posso confiar desse jeito? Onde está a garantia do que eu estou falando? Vocês ainda não sabem? Aonde que está a garantia que eu estou falando com vocês, que vocês não precisam ter medo? Que Jesus fala assim, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Pode imaginar? Só ele sabe quantos fios são louro, quantos são preto. Você imaginar? É um escândalo isso. Por que eu posso afirmar isso? Por causa de
do amor. Muito bem, ainda bem um lembra, né? Porque o amor de Deus por cada um de nós é pessoal. Já falei com vocês que Deus não chama multidão, Ele chama cada um. Ele não ama na multidão, Ele ama pessoalmente. Cada um de nós precisa entender que nós somos absolutamente únicos para Ele. É por causa do amor, que eu sei que meus cabelos estão contados, que eu sei que Ele sabe tudo de mim, e que eu sei que eu não preciso ter medo. Por quê? Por causa de mim? Não, porque Ele falou que estaria comigo, até o fim. Não tem sábado, dia santo, feriado, tem nada. Ele cuida. Imagina o dia que a gente conseguir compreender esse amor. Já falei mais de uma vez, nós vamos morrer de vergonha de Deus, porque Ele é absolutamente extraordinário. Mas nós não confiamos, a gente acha que o braço dele ficou curto, e que Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Josué, Ele fez isso com Zacarias, com Nossa Senhora. Não, Ele faz isso com cada um. Nós precisamos de acreditar que somos o que Ele vai falar aqui para Isaías 41, guardem isso. Isso é um dos trechos mais belos, que vocês têm que guardar, saber de cor isso aqui. Ele fala dessa forma, no versículo 10 ele fala: não temas, porque estou contigo, não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Quantas situações Deus nos vê apavorado. Ele fala: eu te fortaleci, sim, eu te ajudei, eu te sustentei com a minha destra justiceira. Ele nos segura pela mão, e Ele fala: eu te tomei pela mão direita e te direi, não temas, sou eu que te ajudo. E bonitinho quando Ele fala, olha como é que Ele vai falar conosco: não temas, vermezinho de Jacó. A isca que nós somos. E vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Ele fala: não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. O que nos falta? Confiar, acreditar. Então, diante de uma notícia ruim, que as pernas ficam bamba, para quem que a gente fala? Para Ele. Para Jesus, recebi uma notícia agora que eu estou apavorada. Mas o Senhor falou: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, seja o que vier, seja o que for. Não te apavores, por quê? Porque eu estou contigo. Então, a certeza que Ele vai fazer o melhor é porque a promessa dEle. E a promessa dEle está baseada no amor que Ele tem por nós. Deus não é homem de mentir, né, gente? Ele é Deus. Todas as situações mais difíceis da nossa vida, quem se coloca a nosso favor como nosso escudo é Ele. Então, antes de eu rezar para vocês, rezar com vocês uma oração de um sacerdote, e ele fala aqui no final, que ele fala que vai fazer tudo isso, para que as pessoas possam ver e saber, que elas possam prestar atenção e compreender, que é Ele, a mão dEle que fez tudo isso, que é o Santo de Israel que nos criou, né? Ele cuida de cada filho, pode ter certeza disso, pode se abandonar, não existe ninguém como Ele, não existe. E existe um outro trecho do livro do Antigo Testamento, eu fico encantada com essas histórias desses homens, né? Samuel, lembra do profeta Samuel? Ele era criança, morava no templo, quando Deus começou a chamar ele, Samuel, Samuel, ele ia atrás do profeta, falava: o senhor está me chamando? Não, não sou eu não. Lembra disso? Não. E Samuel foi quem ungiu Saul, rei Saul, lembra? Foi Samuel que ungiu o rei Davi, lembra? Lembra nada, vocês estão precisando estudar a palavra de Deus. Lembra nada. Muito bem. Então tem uma cena entre Saul e Samuel. Samuel dava todos os recados para Saul, era o rei. Falava: ó, Deus mandou, sei lá, matar aquela, vocês vão vencer, mas é para fazer isso, isso e isso. E a última guerra, Saul não fez o que Deus ordenou. Aí Saul foi atrás dele e falou assim: Deus mandou te dizer
que você não é mais rei do povo dele, acabou. E tanto que Samuel vai lá e unge Davi, que era um menino, estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhinhas, tadinho, mal sabia o que ia viver, ele mesmo. E aí tem uma cena que vem Saul, bravo, e Samuel está paradinho, já era um velhinho, segurando um cajado, cabelo branquinho, magrinho, parado. E Saul falou, Saul falou, sai da minha frente que eu vou passar, Samuel. Ele falou, não vai, Saul. Ele falou, se você não sair, eu vou ter que te derrubar. Ele falou, acho melhor não tentar. Ele falou, eu estou com 1000 homens. Saul falou, eu estou com um exército de 1000 homens. E a resposta de Saul foi, eu tenho somente um, e isso basta. Por que eu estou trazendo esse trecho? Será que a gente, na nossa vida, diante de algum Saul que a gente vai encontrar, que vai querer passar por cima de nós, que vai querer nos derrubar, a gente tem também a força de dizer, como Samuel, eu só tenho um, mas isso me basta. Isso é absolutamente extraordinário. Então, hoje não olhe para as dificuldades que estão na sua vida. Não tenha medo de absolutamente nada que a vida está te apresentando. Nada. Não tenha medo do tamanho do que vier. Vá diante do Senhor teu Deus. Você não tem dimensão do tamanho que Ele é. Não temos dimensão. Não preocupem com o futuro de vocês. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei quem é que está cuidando do meu futuro. Compreendem? É o inverso. Lembrem, a raiz da gente conseguir ficar de pé e andar e confiar é a certeza que somos filhos amados. O único, pensa nisso, você é filha única de Deus. É a filha única de Deus. Guardem isso. Eu sou filho único de Deus. Amado, querido, sonhado. Então está angustiado, está com algum problema, tem alguma coisa querendo te engolir, igual Saul queria engolir Samuel. Vai lá e fala, eu tenho um só, mas ele basta. Quero rezar para vocês uma oração, para a gente trilhar a estrada da confiança. Essa oração foi escrita por um sacerdote, que eu sou encantada com ele. É um padre que é de Lisboa, de Portugal, vive atualmente em Roma, prega retiro para padres, até para o Papa. Um dos últimos ele pregou para o Padre Francisco, para o Papa Francisco, com os sacerdotes. Ele é extraordinário. Então, uma das orações dele é a estrada da confiança. Então, eu trouxe para a gente poder encerrar. E talvez a música que a Patrícia vai cantar no refrão, é uma história real de um grande evangelizador, que canta também, e ele estava evangelizando numa cidade, e a esposa ficou em casa com a neném, quando a esposa teve um AVC, jovem e morte cerebral. Então essa música ele faz quando era para ter medo de todas as coisas. Depois ele continuou evangelizando, levando a menina para todo lado que tinha que cantar. Como dizia ele, entre da mamadeira e fralda ele cantava, eu evangelizava. 10 anos depois, ele casou e constituiu uma nova família. Mas essa música é retrato do retrato do que ele viveu. E como é que Deus vence tudo. Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos ou que não somos, aquilo com que sonhamos ou as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que nos amas. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite,
não para dizer que pese em todo lugar o escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará. Dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e cada dia como um dia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquilo que parecia impossível. Você pode ficar de pé para a gente cantar? Aquilo que parecia não ter saída. Domingo, né? Neste final de semana, com a festa de Pentecostes, nós encerramos o tempo da Páscoa. A partir de agora, já começamos a celebrar o tempo comum. Estou falando isso para que vocês se situem dentro da igreja. A gente precisa situar os tempos fortes, né? Entender tudo aquilo que a gente viveu, né? Todo esse momento que a gente passou, esses meses todos, né? São meses de muita graça, de orações muito fortes. É um tempo para a gente rever as coisas. E nesse domingo, quando a gente celebrou Pentecostes, que celebramos o nascimento da igreja, vocês imaginem, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ficou orientando os discípulos por 40 dias, e Nossa Senhora com os discípulos, quando Ele vem e sopra o Espírito Santo e os envia em missão. Então, no domingo é Pentecostes, é o nascimento da igreja. Na segunda-feira é a festa de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, porque ela é a mãe da igreja, né? Ela estava junto no momento, ela estava junto desde, né, todo o caminho de Jesus, então ela é a mãe da igreja, foi celebrado nessa segunda-feira. Mas eu fiquei pensando tanto e rezando para poder falar com vocês sobre tudo isso, e a gente tem que pensar em Pentecostes, que aconteceu 2000 anos atrás, e a relação com a nossa vida agora. Quando São Paulo chegou em Éfeso, na cidade de Éfeso, que encontrou com os cristãos, ele perguntou para eles assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês lembram dessa passagem? Eles responderam assim: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Quando João Batista está pregando, ele fala: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Lembra disso? Hoje a gente pode dizer para nós, dentro de cada um de nós está aquele que nós não conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. Estou falando mentira? De verdade? Não, né? A gente não tem nenhuma intimidade com Ele, não é? É isso. Então não adianta eu festejar, a igreja celebrar Pentecostes, se isso eu entro e saio da igreja da mesma forma. Então, quando a gente celebra Pentecostes, a gente celebra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele por quem foi tudo realizado. Lembra lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? E que foram acontecendo toda a criação, que foi feito toda através do Espírito Santo de Deus. Imagina, Deus criou tudo para que a gente pudesse, Ele enfeitou o mundo, até nos colocar aqui, né? Foi tudo enfeitado. Então a criação, que é um dom do Espírito, nós temos a obrigação de cuidar dela. Quando Deus cria o homem e nos coloca aqui, e que o homem faz questão de tomar o caminho contrário a Deus, Deus não aceita aquilo tudo, né? Não se conforma, e aí o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus em Maria. Quando Jesus é batizado, é o Espírito Santo que vem sobre ele. Se vocês acompanharem toda a história da nossa salvação, é o Espírito Santo conduzindo tudo. E nós não sabemos, está escrito em Paulo, que nós somos o templo onde Deus habita. Então nós precisamos despertar para essa realidade que habita em nós.
Então hoje eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar vocês. Porque sem o Espírito Santo, essa palavra de Deus é morta. O que faz essa palavra dar vida e nos transformar? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz Jesus presente para nós em cada Eucaristia? É o Espírito Santo de Deus, que pega o pão e transforma em corpo, e pega o vinho e transforma em sangue dele. Quantos milagres eucarísticos estão aí? Para que a gente possa viver isso. Então, sem o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa do passado, de 2000 anos atrás. Quem faz ele ter vida para nós, quem faz essa alegria e a gente caminhar junto com ele, é o Espírito Santo. A alegria é uma assinatura do Espírito dentro da nossa vida. Compreendem? É ele que dá vida à nossa vida. Então, é ele que nós temos que ter intimidade. E Jesus diz assim para um místico: aprendam a chamar o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do coração da minha mãe, que é o que nós acabamos de rezar. Jesus ensina, vocês vão tomar uma decisão? Chama o Espírito Santo de Deus. Vocês vão comprar alguma coisa? Chama o Espírito Santo de Deus. Vai participar das reuniões cheias de coisa importante? Chama por ele. Tudo invoca o Espírito Santo, porque ele é vida, ele é a luz, ele vai mostrar, ele vai iluminar. Mas eu quero que vocês entendam e comecem a viver isso, para viver para a gente entender que a nossa religião, ela é viva, porque o Espírito Santo nos faz caminhar com Deus vivo. Essa é a alegria de poder contar com um Deus que não morreu, mas que foi ressuscitado. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai nos ressuscitar. Então nós temos que caminhar nessa intimidade com Ele. Então eu quero falar uma coisa com vocês. O Espírito Santo, ele trouxe dons e carismas e trouxe os sacramentos. O dom Deus deu a cada um de nós, e cada um ele deu um dom. O dom ele dá para uma pessoa para ser utilizado para o bem da comunidade toda. Os sacramentos ele deu para a igreja para que todo mundo se alimentasse deles e se beneficiasse deles, né? Isso ele deixou de presente para nós, está aqui, renovando, sustentando a igreja, caminhando com a igreja. Cada vez que a igreja passou por momentos difíceis, agora acaba, o Espírito Santo renasce. Na época de Francisco e Clara, a igreja está passando um momento gravíssimo, e Deus suscita Clara e Francisco, que levanta a igreja. Então o Papa sonha na época, né, com a igreja tombando, caindo, e Francisco segurando a igreja sozinho de um lado. Espetacular. Como é que ele sempre renova, sempre traz alguma coisa nova, porque a igreja é de Deus, né? Então, como é que nós podemos caminhar de forma que a nossa vida não seja separada, o espírito, as coisas espirituais da vida? Então, eu queria ajudar vocês, porque isso também faz parte da minha vida. A gente tem que fazer um plano espiritual. Não tem que fazer um plano difícil. Vocês vão fazer um plano que vocês vão dar conta de cumprir. Isso você vai desenhar para você. Eu posso sugerir para vocês que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é rezar. Primeira coisa, eu tenho que pedir bênção ao meu Pai. Então, a primeira coisa é rezar. Se você puder, além de rezar, assista a missa diária. Eucaristia diária. Porque quanto mais você encontrar com Jesus, mais Ele vai transformar você. Não tenha dúvida disso. Aprenda a ir trabalhar. Vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo, trabalhando loucamente, cheio de serviço, cheio de coisas e funções importantes que vocês desempenham, e somos cristãos. E nós temos que estar, tudo que fizermos, que além da Eucaristia, além de rezar o terço todos os dias, coloquem no plano de vocês confissão mensal. Mas isso tudo vocês têm que ter um desejo, tem que ter uma decisão, porque Deus não vai obrigá-los.
Mas se você falar, eu me decido por rezar, vou ver quantas vezes por semana eu consigo assistir missa, eu quero fazer o terço diário e eu quero comungar uma vez por mês, é muito? De verdade, é muito? Não, não é. Não é. Mas isso depende de um desejo de cada um. Porque a partir do momento que você deseja, como é que a gente realiza isso? Pela graça de Deus. Nós não damos nenhum passo sem a graça de Deus. Falo, Jesus, me ajuda a fazer esse plano espiritual de forma que ele seja constante. Eu não posso fazer isso um dia para o lado 10, 100, um dia para o lado 10, 100. É um pé para frente e 10 para trás. Então a nossa vida espiritual não caminha. Os dons que a gente recebeu do Espírito não consegue desabrochar. Ele está entulhado, escondido. O Espírito Santo é entulhado. Ele tá sepultado em nós. Ele precisa desabrochar. Pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer na vida de quem se entrega a Ele? Uma coisa alucinada. Mas nós precisamos de permitir que o Espírito faça em nós. Então, de forma que a minha vida que eu vou trabalhar e aonde tudo que vocês tiverem que fazer é permeado, porque tudo eu começo e termino com Ele. Tudo eu faço por causa de Deus. Então, se eu passo diante de uma igreja, eu faço o sinal da cruz. Então, se eu abro uma porta, se eu atendo um telefone, tudo que eu faço com Ele, por Ele e nele. Isso é uma disciplina que o Senhor vai nos ajudando. Eu vou invocando o Espírito Santo e peço a Ele que me ajude. Lembro do meu Pai várias vezes ao dia, e Deus, o Espírito Santo, vai nos ajudar a ter com o Pai uma relação de filho. Nós temos que aprender a ter uma relação filial. Falar, Pai, o Senhor me ajuda nisso? Como é que um filho conversa com o pai? Com simplicidade, com tranquilidade, com abertura. Você tem que ter confiança incondicional. Então eu peço a vocês, aprendam a descansar na sua filiação. Lembra sempre, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Isso é uma das coisas que mais me emociona. Eu tenho um pai. Então o que te apavora? Nada. O que pode te trazer medo? Nada. Eu tenho um pai e que Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Senhor do Universo. E nada é maior que Ele. E Ele é o meu pai. Não sei se vocês já sentiram saudade dEle. Mas é uma saudade que dói, de fazer chorar, de falar. Muitas vezes a gente começa a rezar quando fala Pai, a gente já chora de saudade, porque eu sei que eu sou filha amada. E isso é algo sem preço. É cultivar isso dentro de vocês, e tudo que vocês vão fazer vão ser permeado pela presença desse Pai. Fala várias vezes ao dia, fala como eu sou grata ao Senhor por ter me feito seu filho. Mas me ajuda, que eu possa honrar o seu nome, e me ajuda a ser forte para ser seu filho, que a sua graça me acompanhe, e que eu dê conta de viver cada dia somente para vos amar e vos servir. A gente apresenta para Ele a agenda do dia e fala, cadê a do Senhor para que eu cumpra a sua e não a minha? Aonde eu posso ser seus braços, seus olhos, o seu sorriso, aonde? Me ajuda a levar o melhor. Quando eu não sei fazer nada, eu falo, mas eu não sei testemunhar nada. As pessoas vão começar a te observar. E quanto mais você viver para Ele, mais a luz que habita em você irá brilhar. E as pessoas vão falar assim, mas você está diferente, fulano. Você está assim mais bonito, o que aconteceu? É Deus. Por que Nossa Senhora é linda? Já falei isso com vocês. Por que ela é linda? Por que ela é maravilhosa? E quando ela apareceu em La Salette, eu esqueci o nome do rapaz, que era para o menino e para uma menina, e o pessoal falava, fulano, você não vai casar? Ele falou, não posso, aquela mulher roubou o meu coração. Ela é tão linda, ela roubou o meu coração. Por que Nossa Senhora é linda? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura? O pecado. O que nos transfigura? O amor de Deus. Ok? Então, cada vez que a gente peca, a gente vai enfeiando. Quando a gente confessa, a gente toma banho, né? A alma toma banho, dá uma lustrada, a gente melhora. É assim. A gente tem que tomar muito banho para ficar lindo,
né? Fala que Jesus tem um salão de beleza, que Ele vai nos transformando. Mas é isso, é a beleza dEle, né? Porque é a alma que vai sendo, que revela de fora o que está dentro. Então eu preciso pedir a Ele, me dá força de ser seu filho, me dá a honra de glorificar o teu nome, porque eu sou seu filho, sua filha. Isso nós precisamos de pedir a Deus, me ajude a viver essa, mas eu não quero, Senhor, que isso seja vivido assim, como obrigação e com uma rigidez, mas com a leveza, porque eu sou filho. Então por que eu rezo? Porque eu quero conversar com o meu pai. Por que eu rezo o texto? Eu vou pedir a minha mãe que interceda por mim junto ao meu pai. Eu quero meditar os mistérios da minha redenção. Por que eu vou comungar? Porque eu preciso ser alimentada por Ele, Ele é a minha força. E aí nós vamos caminhando com Ele. Depois nós vamos aprender que nós vamos fazer jejum. Mas vamos devagar, faça o seu plano espiritual e fala, me ajuda no meio do mundo que eu não posso sair, eu não posso parar. Me ajuda a invocar o Espírito Santo mais vezes, me ajuda a lembrar de Deus, me ajuda a falar, Senhor, eu vos amo. Muito obrigado por ter me criado. Mas não esqueça do seu pai, várias vezes ao dia lembre dele. E é tão interessante que a nossa vida espiritual, nossa vida, ela tem primavera e verão, mas tem outono e inverno. E na época da primavera e do verão, isso é tão simples, que a vida fica boa. Mas nos países onde tem muita neve, eles fazem um trabalho interessante, que antes que a neve chegue, e que vá tampar tudo, eles pegam estacas, e marcam todo o caminho, pintando as estacas de vermelho, de forma que, quando a neve chega, e tampa todo o caminho, as estacas permanecem, e dá a direção. Então a nossa vida, essa história que eu estou falando com vocês, de fazer um programa espiritual, uma vida espiritual, um plano espiritual, é para que quando chegar o inverno, para quando os dias ficarem escuros, e a noite demorar a chegar, demorar demais a passar, e demorar o sol a aparecer outra vez, essas estacas que nós colocamos vão ter que nos manter no caminho, são elas que vão me dar a direção. Quando a vida está escura, quando eu não enxergo nada, são as minhas orações, é o terço, é a minha oração diária, é o terço diário, é a Eucaristia que vai me manter no sustento de que eu estou no caminho. É isso que vai me nortear quando não estiver enxergando mais nada. Até que Deus permita que de novo o sol brilhe. Então é interessante porque quando a gente faz esse plano espiritual, pode acontecer que a gente seja tentado de uma forma, quando a rotina bate, e a rotina ela é tão interessante, porque ela é a sepultura da piedade. E a rotina nos tira o brilho de rezar, e eu rezo porque já é uma rotina, e Deus tem que nos ajudar a nos livrar da rotina. Eu não posso vir à missa porque é uma rotina, eu não posso comungar porque isso é uma fila que todo mundo entra, mas eu tenho que tremer e temer diante de quem eu estou, que é vivo, e isso o Espírito Santo não pode deixar morrer em mim. Compreendem como é que a gente depende dele para que queime o fogo em nós, e isso seja transparecido como uma alegria imensa de pertencer a Deus, porque quando eu descubro isso, a vida não tem rotina, é uma alegria com o Espírito, porque o Espírito ele não repete, é uma alegria louca. Mas quando isso bater e a tentação falar, isso que você faz é nada, você tem que fazer coisas grandes, você tem que fazer, não é acender um pau de fósforo, é um farol, vá até ele, fala, Jesus, olha o que está chegando em mim, me ajuda, rasga diante dele e fala, olha a tentação de tentar fazer muito, porque eu acho que é isso que é importante aos seus olhos, mas na verdade é a nossa vida simples, é ali o que você faz com aquele que ninguém vê, guarda isso. Deus não nos chamou para o sucesso, Deus não nos chamou para a fama, Deus nos chamou para quê?
Para quê? Para o amor. Para aprender a amar a Deus acima de tudo e uns aos outros. Porque vocês acham que isso é pouco? É muito. Então não precisa que ninguém te veja. A gente não precisa do aplauso do mundo. A gente precisa dos olhos de Deus que nos vê. É isso, porque no final, somos nós e Deus. Porque é só isso que conta, é só isso que vale. Quando eu fiquei pensando esses dias, eu até falei com as pessoas, vocês já imaginaram que Nossa Senhora viveu 33 anos sob o olhar de Jesus? Sob o olhar de Deus para ela? Tudo que ela fazia, ele estava olhando para ela, literalmente. De neném a tudo, os olhinhos dele com ela. Pode imaginar que naquela casa de Nazaré, quem já esteve lá em Nazaré, viu que a casa era simples e que tinha casa e no fundo era a oficina de José. Que Jesus devia correr para dentro, para fora, para dentro, para fora, falava com a mãe, falava com o pai. Imagina que São José não viveu nenhum sacramento, porque o sacramento só existiu depois que Jesus morreu. Mas que ele é o patrono dos que escutam a palavra, porque ele escutava Jesus o dia inteiro. A gente não pensa nisso, mas ele escutava Jesus o dia inteiro. Teve que educá-lo, teve que corrigi-lo. Imagina que loucura isso. E eles viveram por conta dele. Imagina os olhinhos dele acompanhando aquela turma. Eles sabiam diante de quem eles estavam. Isso é uma coisa surreal. Quando a gente imagina isso, quando a gente para e pensa que ele está vivo, que eu recebo ele vivo, e que os olhos dele estão colocados sobre a gente já treme. Imagina ao vivo e a cores. Então, quando a vida, as pessoas falaram, não, mas isso não vale de nada, visitar Jesus ali no Santíssimo, conversar com Ele, se expor a Ele, faça disso um plano da sua vida, e você verá que Ele vai começar a te transformar. Quanto mais se você se colocar diante dEle, mais a sua vida vai mudar, mais a vida espiritual vai sendo transformada, porque não tem jeito de transformar, é uma vida só. Nós somos corpo e alma, mas quem sustenta o nosso corpo é a alma. E quando vocês perceberem isso, que Ele está mudando, porque você se expôs mais, você se colocou mais à sua disposição, você permitiu a Eucaristia, você rezou, e a graça chega. Deus olha para nós e fala, ela precisa disso, precisa de tal coisa, e Ele vai nos transformando até que a gente, de verdade, comece a ser pescador de homens. Qual é o esforço que a gente faz? Muito pouco, porque na verdade, o esforço foi você ter feito seu plano de vida espiritual. O resto é a graça de Deus. E Ele vai começar a te usar nas pessoas, nos amigos do trabalho, por onde você passar. Ele vai te usar. E você busca um, busca outro, e de repente você buscou um tanto e vai lá atravessar, né, o mar e entregar aos pés dele, porque ele é que está lá na ponta. Porque nenhuma alma fomos nós que lutamos para conseguir. Ele que pagou um preço absurdo por cada um. Ele que pagou o preço por cada alma. Foi Ele. E Ele não vai perdê-las. Então, mas Deus vai me usar, Filó, eu não sei falar nada, eu não conheço nada da palavra. Mas é o testemunho da sua vida. É sua fé, é sua coragem. É você não desestabilizar diante de um problema maior. Mas tudo saber que você é filho e descansar nessa filiação. Ir lá conversar com Ele, rezar e ensinar isso para os amigos. E aí sim, você irá anunciá-lo. Essa paz que ninguém acredita que a gente consegue manter, mesmo que a vida esteja do avesso. Porque sabe que você tem alguém que é seu porto seguro, alguém que é seu sustento, que é Deus. Então, esse plano é o que eu vim trazer para vocês hoje, para que vocês consigam desfrutar da presença de Deus que habita em você, para que você permita que Ele surja, de verdade, permitir que Deus se manifeste na sua vida. Não tente resolver nada, não confie em você mesmo. Aquilo que Ele falou, não confie em você, confie em mim. Confie nas mãos dEle, entregue nas mãos dEle, peça a Ele essa graça. Então hoje, quando eu venho trazer esse plano para vocês,
é para que vocês possam ter uma vida muito melhor, para que vocês possam revelar, sem precisar dizer para as pessoas, por que vir à igreja tem um sentido. A alegria de ter uma pertença a Deus. Como é que a vida é tão mais fácil e tão mais leve, quando a gente tem um Deus vivo que caminha conosco? Como é mais simples. E tudo a gente conta com Ele. Como que é diferente quando Deus está junto? Como que é diferente? Ontem à noite me ligaram de Curvelo, para ver se eu conseguia trazer um bebê para a Santa Casa, de 6 meses, no PA, com insuficiência respiratória, por causa de bronquiolite. Isso é cruel, porque tem cura. E aí eu fiquei conversando com a equipe lá do CTI, e tinha mais 2 para chegar, que estavam gravíssimos no Hospital das Clínicas, que eu sou transferido para a Santa Casa. E a turma fazendo de tudo para ver onde é que tira um, põe outro. Eu comecei a rezar, falei, Jesus, mas nós vamos ajudar esse menino. Aí no meu coração, assim, liga para o CGP. Falei, gente, se a Santa Casa está com 110%, não era 100, era 110%. O lugar cabe 20, tem 22. É assim, uma coisa louca. Falei, vou ligar para o CGP. Disse umas 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Aí liguei, conversei com o plantonista e falei, por acaso vocês têm vaga? Porque a notícia em Curvelo é que não tinha vaga em Belo Horizonte. Falei, filho, nós temos muita. Eu falei, o quê? Vocês têm vaga? Temos, mas a central não avisou que tem um bebê gravíssimo. Não, ninguém pediu essa vaga. Não. Pois é agora. Essa vaga. E aí combinamos lá, e é claro que o neném conseguiu chegar. Mas isso é Ele. Que em tudo Deus tem que ajudar. Tudo é a graça dEle, tem que passar à frente. Tudo é Ele. Então, quando a gente começar a ficar mais atento, que a gente rezar mais, você vai perceber a voz dEle. A te falar, faz isso. Me ajuda assim. E assim nós vamos poder mostrar para as pessoas que tudo que... Não é para mostrar, para falar que somos especiais, não é isso. As pessoas irão ver que por que aquele povo é diferente? Cristão é um povo diferente? É. Não melhor que ninguém. Mas eles têm um jeito diferente de fazer tudo. Por quê? Porque eles caminham com alguém que é vivo. Então, tudo elas contam para ele. Fala, posso fazer isso? Ele fala, pode. Posso fazer? Ele fala, não, então você não faz. Entendeu? Tudo a gente comenta com ele. Então, você passa a ser dependente dele igual o ar que você respira. E aí, você passa a ser íntimo do Espírito. Porque é o Espírito que te conduz. Fala, não vai por aqui, vai por ali. Faz isso, não faz aquilo. É assim. Então, é maravilhoso poder celebrar Pentecostes. É maravilhoso saber que nós temos, que Deus nos deu Ele mesmo, né? É o Espírito dEle que vai caminhar conosco, que vai nos ensinar a amar, que vai nos ensinar a ser de verdade cristão, de verdade a mostrar no mundo que somos filhos do Altíssimo, e essa graça de tudo isso. E isso é uma graça para todo mundo, não é só para um grupinho, não. Por isso os discípulos falaram em línguas, para que todo mundo conhecesse a palavra de Deus. E hoje a língua que o mundo precisa conhecer é do amor. Então nós precisamos primeiro ser trabalhados, para que a gente possa mostrar no mundo esse amor. Nós temos que ser o canal que o amor de Deus escoa na vida do nosso irmão. Então, eu quero e desejo que vocês consigam fazer esse plano de vida para vocês. Eu quero terminar com uma oração da Madre Teresa de Calcutá, né? Esses grandes santos de Deus, né, gente? É uma coisa de louco, né? E é tão interessante, porque Deus nos intima, né, a cada um de nós, a sermos santos. Santo é separado. Deus nos separou para Ele. E para cada um, Ele vai fazer a santidade de um jeito diferente. Porque nós não somos, Deus não fez nossa cópia para nada. Cada um de nós é uma unidade original de Deus. Deus não replicou nada. Nós não somos cópia de ninguém. Nós somos, cada um de nós, uma unidade única de Deus. Isso é uma coisa louca. Isso assim, é algo da gente parar e pensar. Eu quando vejo, às vezes eu começo a ver todos os pássaros que Deus fez, né? Cada coisa, as flores, eu falo, gente, mas tem que ter algo imenso por trás de tudo isso, fazendo tudo isso para nós, para enfeitar o mundo para nós. Quando vocês estiverem comendo, pensem nisso. Eu amo mexerica. Todas as vezes que eu estou descascando uma mexerica, eu falo, obrigado,
por ter feito a mexerica para mim? Porque eu tenho certeza que quando o Senhor criou a mexerica, o Senhor falou, ela vai adorar a mexerica. Porque assim é o amor dele. Ele nos ama desse jeito. Ele fez, todo dia tem 50 tipos de fruta para você escolher. Fala, porque ele sabia que cada filha gostava de uma de um jeito. É o amor dele que nos deixa sem fala. São Paulo falava que o amor dele nos deixava inibido. Porque esse amor sem igual, o dia que a gente descobrir isso, cada coisa que vocês fizerem, você fala, ele fez isso porque ele pensou em mim. Eu falo que a gente vai ficar insuportável o dia que a gente descobrir isso. De tão amado que a gente é. Porque ele não nos quer mendigo de nada, somos filhos. E o que nos espera é algo espetacular, não tem palavra. Então eu quero terminar aqui porque as pessoas vão nos olhar e falar, esse povo é doido, senhor. Não preocupa não. Andar com Deus não pode ser muito certinho mesmo, né? Eu falo com isso, eu ponho a gente em cada saia justa, tudo bem. Mas é assim, e Madre Teresa falou dessa forma. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Guardem isso. Isso é de uma grande santa que eu tenho certeza que intercede por nós. Para que a gente possa, a partir dessa semana, ter o nosso plano espiritual. E vocês verão, em pouco tempo, o progresso que Deus fará na vida de cada um de nós. Porque Ele precisa que cada um de nós possa levar essa palavra e esse amor dEle até o fim da terra. Até onde tiver alguém no mundo, precisa descobrir que é um filho amado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.